A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estamos estudando a respeito dos dons espirituais e ministeriais, e hoje chegamos na nossa 13ª lição do trimestre, última lição do trimestre, último domingo deste mês de junho de 2021. Vamos estudar uma lição que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, superintendentes, professores da escola dominical, amigos pastores, este programa EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e redes sociais da Assembleia de Deus. Nós, nesta última lição, nós temos como objetivo geral mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Então, essa palavra multiforme lembra múltiplas formas, né? Várias maneiras, várias formas, múltiplas formas que Deus manifesta a sua sabedoria, né? As suas bênçãos e as suas maravilhas, as diferentes maneiras dele operar em nosso meio. Então, nós vamos explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Depois vamos elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E no tópico 3 vamos correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. No final da nossa aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês a nova revista do próximo trimestre da escola dominical, que nós vamos estudar julho, agosto e setembro. Muito bem, meus irmãos, então o ponto central da nossa lição de hoje é que a multiforme sabedoria divina se manifesta para pessoas simples. O tópico 1 da nossa lição fala sobre os dons espirituais e ministeriais. Já estudamos ao longo deste trimestre os diversos dons espirituais, os dons ministeriais que a Bíblia fala. Claro, não estudamos todos, estudamos apenas alguns, mas a Bíblia traz várias listas de dons, né? Tem os dons de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, né? Fala dos 9 dons espirituais. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 12, de vários dons ministeriais de serviço. A Bíblia também fala em Efésios 4 e 11 sobre vários dons ministeriais de liderança. Enfim, são várias listas, nenhuma tem o objetivo de ser exaustiva, porque o fato é que Deus dispensa, reparte com a sua igreja, dá à sua igreja tantos dons quantos forem necessários para que ela faça a obra de Deus com mais eficiência. A igreja do Senhor recebeu de Deus a missão de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos em todas as nações, e para isso Deus dotou a sua igreja de muitos dons. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 6, a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios ou de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, a palavra-chave dele aqui
é diversidade. Então, são muitos dons, são muitos ministérios, são muitas operações, o que mostra a multiforma de Deus operar no meio do seu povo, a multiforma de Deus usar os crentes, os filhos e filhas de Deus para fazer a obra do Senhor. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque nenhum de nós conhece plenamente todas as formas de Deus operar. A igreja está espalhada em todo o planeta Terra e Deus usa cada um de nós, cada igreja local, de uma forma, de um jeito, e Deus dota o seu povo com os diversos dons espirituais e ministeriais de acordo com a necessidade de cada situação. E muitas vezes, quando o crente só conhece a realidade da sua cidade, no máximo do seu estado, fica com a visão limitada das coisas. É bom que a gente conheça a obra de Deus em outros estados, em outros países, em outros lugares da terra, para a gente ter uma visão mais ampla da obra de Deus e de como Deus opera de diferentes maneiras. Os dons ministeriais e espirituais são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, os dons, essa lista de dons, as listas de dons que trazem aqui o Novo Testamento não são exaustivas. Deus usa quem quer, no dia que Ele quer, na hora que quer, da forma que Ele quer. Tem 1001 maneiras diferentes de Deus usar o crente, uma igreja, o seu povo, para fazer a obra do Senhor. O comentarista aqui no tópico 1.3 da nossa lição, ele fala também sobre as dádivas do Pai, que são outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos. Então, além dos dons espirituais e ministeriais, temos também várias dádivas. Inclusive, Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, Deus nos dá, por exemplo, a dádiva do amor. Inclusive, foi por causa do amor que Deus nos salvou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós somos alvo desse amor. A dádiva da filiação divina, João 1,12 diz que todos quantos receberam a Jesus, Deus deu a eles o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, todo mundo é criatura de Deus, mas somente são filhos de Deus aqueles que recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, essa dádiva da filiação divina também é uma bênção, uma maravilha para nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz aos crentes de Éfeso que agora não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora fazemos parte da família de Deus, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, temos essa intimidade com Deus e podemos chamar Abba Pai, chamar Ele de Painho. E Deus também nos deu uma das dádivas do Pai para a sua igreja, é o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20, a Bíblia diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, irmãos, nós recebemos, Deus colocou no crente, na igreja, a palavra da reconciliação, Deus nos deu o ministério da reconciliação e a igreja fazendo a obra de Deus, proclamando o evangelho, proclamando a palavra de Deus, a igreja está
ajudando as pessoas deste mundo a terem um encontro pessoal com Cristo, a se reconciliarem com Deus, porque o homem no mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação, ele é considerado inimigo de Deus. E a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Então nós, igreja, recebemos de Deus também o ministério da reconciliação. Muito bem, meus irmãos, ouvintes da Rádio Libertador, FM 96.3, TV AD, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Rapidinho a gente volta para estudarmos o assunto do segundo tópico da nossa lição. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese desta data, deste dia. Estamos estudando a multiforme sabedoria de Deus. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, todos os superintendentes, todos os alunos da Escola Dominical. Estamos passando um momento difícil, não temos condição ainda de reunir todas as classes nos nossos templos para poder estudar a Palavra de Deus, as lições da Escola Dominical em cada classe. A grande maioria das nossas igrejas está funcionando em classe única, mas em breve, se Deus quiser, Deus vai abrir as portas e nos dar a condição de voltarmos às aulas presenciais em cada classe da escola dominical. Hoje estamos na última lição deste segundo trimestre de 2021, estudando a lição 13, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. Então a gente já viu no tópico 1 da nossa lição que Deus ele manifesta de várias maneiras, de várias formas, a sua sabedoria, a sua graça, por meio dos dons espirituais e ministeriais que Deus deu à igreja, por meio das dádivas do Pai. Então Deus opera em nós de diferentes maneiras. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações. E nós, crentes, servos e servas de Deus, somos despenseiros dos mistérios de Deus, somos despenseiros das dádivas de Deus, do alimento de Deus para servir ao povo. O despenseiro é aquele que administra a despensa de uma casa. O despenseiro é o mordomo. O despenseiro, ele é o administrador que vai lá na despensa da casa onde está armazenado os alimentos, onde estão armazenados os alimentos, e ele tira o alimento lá para servir, para cozinhar, para preparar e servir a mesa. Então, nós como crentes, obreiros e obreiras da obra de Deus, somos despenseiros dos mistérios divinos. E diz o nosso comentarista no tópico 2.1 da nossa lição, que os despenseiros de Deus devem administrar e trabalhar com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o seu rebanho. Então é o que nós fazemos. O professor da escola dominical, o pastor, quando está ministrando a palavra de Deus, o pregador, o ensinador, o mestre, ele vai na despensa divina retirar o alimento da palavra de Deus para alimentar a si próprio e também as ovelhas, os demais servos que precisam desse alimento. Lucas capítulo 12, versículos 42 a 43, Jesus falou: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, Jesus pergunta:
Quem é esse despenseiro fiel e prudente? Quem é esse mordomo? Mordomo, despenseiro, são termos equivalentes. Então Deus procura despenseiros, obreiros que possam servir a noiva do Cordeiro, servir ao rebanho, ao povo de Deus com o alimento espiritual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, meus irmãos, nós, obreiros da casa do Senhor, somos servos de Cristo. Essa palavra ministros de Cristo significa servos de Cristo. Ministro significa servo. Então somos servos de Cristo e, como servos de Cristo, recebemos a missão de Cristo, recebemos a ordem do Senhor para ir na despensa divina e retirar o alimento para alimentar o rebanho. Então Paulo diz que os homens devem nos considerar como despenseiros dos mistérios de Deus. É muito importante esse trabalho do mestre, do professor, do pastor, do pregador, daquele que ensina, que maneja bem a palavra da verdade, para ir na despensa de Deus, retirar o alimento para servir ao rebanho. Orem pelos seus pastores, orem para que Deus ajude e abençoe e dê a eles o alimento para que semanalmente ele possa servir as suas ovelhas, o seu rebanho, com o melhor alimento da palavra de Deus. Então, nós precisamos, como despenseiros de Deus, atuar com sobriedade, com vigilância, com uma conduta irrepreensível. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 7, Paulo, quando fala aqui das qualificações e pré-requisitos para os pastores, presbíteros e bispos, Paulo diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Então a igreja, irmãos, a casa do Senhor deve ser um lugar de serviço, para servir ao povo, para servir as ovelhas. Então, o bispo, o presbítero, o pastor, ou seja, o dirigente da congregação, o dirigente daquela igreja, ele tem que ser um despenseiro irrepreensível. Ele tem que exercitar a sua função de despenseiro, de mordomo, de maneira irrepreensível. É uma responsabilidade muito grande. O despenseiro também ele deve agir com amor e hospitalidade. O obreiro deve demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Lá em João capítulo 13, Jesus disse que o mundo nos identificaria como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros da mesma forma como Cristo também, ele nos amou. Então, além do amor, é necessário que o despenseiro seja uma pessoa hospitaleira, seja uma pessoa hospitaleira. A hospitalidade, irmãos, é um mandamento para todo crente. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Então, todo crente tem esse mandamento geral da hospitalidade, de sermos hospitaleiros, e muito mais ainda o despenseiro da casa de Deus, o pastor, os obreiros, os líderes. Romanos capítulo 12, versículo 13, diz a Bíblia: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhar, noutra tradução diz comunicai com os santos. Essa palavra comunicar aí não é no sentido de transmitir uma mensagem, mas é no sentido de repartir algo. Repartam ou compartilhem o que vocês têm com os santos nas necessidades dele. Pratiquem a hospitalidade, seguir a hospitalidade. É um mandamento bíblico para todo o crente, para acolher o estrangeiro, para acolher aquele que precisa
né, de abrigo, de alimento, de acolhimento. E a igreja deve ser um lugar acolhedor. A igreja deve ser um lugar em que as pessoas se sintam bem, que sejam acolhidas por Deus. Evidentemente que isso não significa que você vai mudar a doutrina da igreja, corromper o ensino para agradar o povo. Não é isso, mas tratar as pessoas com amabilidade, né? Então, é um mandamento divino. Hebreus 13:2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos, né? Além disso, além da sobriedade, da vigilância, do amor e da hospitalidade, os despenseiros dos mistérios divinos devem administrar com fidelidade. 1 aos Coríntios, capítulo 4, a gente já viu o versículo 1, dizendo que os homens nos considerem como despenseiro dos mistérios de Deus, e o versículo 2 diz: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então é fundamental, não é somente ficar feliz, satisfeito porque somos considerados despenseiros dos mistérios de Deus, mas também há uma responsabilidade. Cada despenseiro, requer-se de cada despenseiro que ele seja uma pessoa fiel, uma pessoa fiel. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos que ser não somente despenseiros, mas bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus, ela se manifesta de diferentes formas, de diferentes maneiras, em diferentes ocasiões, e devemos ser instrumentos de Deus para administrar, para levar, dispensar essa graça a todos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Este programa é transmitido pela Rádio Libertador FM 96.3, pela TV AD e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, AD Mossoró, no YouTube. E nós estamos estudando hoje a 13ª lição, a última lição do nosso trimestre, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. E já estudamos nos dois primeiros tópicos da nossa lição, e o tópico 3 da nossa lição de hoje fala dos dons espirituais e o fruto do Espírito. No tópico 3.1, o comentarista ele chama atenção aqui sobre a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais e ministeriais, irmãos, são capacitações divinas para o serviço cristão. São muito necessários para a igreja fazer a obra de Deus com mais eficiência. A igreja não pode dispensar essas capacitações divinas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nós não podemos confiar nós não devemos confiar na nossa capacidade administrativa, na nossa capacidade de articulação, na sabedoria humana para fazer as coisas. A nossa confiança deve estar, sobretudo, em Deus. Nós vamos usar os conhecimentos humanos e saber aplicar bem cada conhecimento adquirido, mas tudo isso debaixo da orientação e da supervisão do Espírito Santo de Deus. E os dons espirituais e ministeriais, eles farão toda a nossa
toda a diferença na obra da igreja. A igreja pentecostal tem crescido muito nesses 120 anos de movimento pentecostal no mundo. Temos observado o grande crescimento experimentado pelas igrejas pentecostais nos mais diversos países, alcançando todas as camadas sociais, porque é Deus quem faz isso. É a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus que é manifestada na igreja e através da igreja e alcançando as pessoas. Então, o tópico 3.1 fala da necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Infelizmente, irmãos, algumas igrejas não estão experimentando na sua plenitude essa multiforme graça manifestada por meio dos dons espirituais e ministeriais, mas Deus continua a derramar o seu poder em toda a terra. Lembre-se, embora tenha aqui, ali ou acolá uma igreja fria, numa espécie de mordidão espiritual como a igreja de Laodiceia, mas tem muitas igrejas avivadas, muitas igrejas locais, muitas congregações que Deus tem derramado do seu poder, da sua graça, tem batizado no Espírito Santo, tem dado dons espirituais, tem operado milagres, maravilhas. Então Deus, ele opera em toda a terra. Nós não podemos achar que em todo lugar do mundo é igual à nossa igreja, porque há muitas igrejas na face da terra. Então, o poder de Deus, a bênção de Deus está disponível para todos. Essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, quem buscar a Deus, quem buscar o poder de Deus, a igreja que depender de Deus e buscar os dons espirituais e ministeriais, vai receber e vai fazer a obra de Deus com mais eficiência. Aquelas que não buscarem vão ficar sem. Então há uma necessidade muito grande dessas bênçãos na vida da igreja. Tópico 3.2, os dons espirituais e o amor cristão. Irmãos, a Bíblia fala do amor. 1 Coríntios, capítulo 12, é interessante porque Paulo fala sobre dons espirituais no capítulo 12 e no capítulo 14 de 1 Coríntios, e no meio, entre esses dois capítulos, tem o capítulo 13, que é o capítulo do amor. E Paulo termina o capítulo 12 dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa a falar sobre o amor, no capítulo 13, o capítulo do amor, e quando vai iniciar o capítulo 14, aí Paulo diz, 1 Coríntios 14, 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Observe, meus irmãos, que não há uma dicotomia, não há um antagonismo entre o amor e os dons espirituais. De alguém querer fazer essa escolha, o que é que você escolhe? Escolhe os dons ou o amor? Por que temos que escolher apenas um entre ambos? Não, senhor, o ensinamento bíblico é, como diz aqui 1 Coríntios 14, 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Tem igrejas que só se dedicam a buscar os dons espirituais, a viver no sobrenatural e muitas vezes negligencia o amor. Já outras, às vezes, dão a desculpa de que nós não temos milagres, manifestação de dons espirituais na nossa igreja porque a gente busca o amor. O mais importante é o amor. Não é assim. Uma coisa não elimina a outra. Então Paulo diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Nada de extremos, nada de extremos. A necessidade do fruto do Espírito, tópico 3.3. Nós, irmãos,
temos que produzir o fruto do Espírito na nossa vida. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente é regenerado, nós nascemos de novo, somos nova criatura, e aquele que em nós começou boa obra, a aperfeiçoará. Então o Espírito Santo ele continua trabalhando na nossa vida, no processo de santificação progressiva. Esse processo de santificação progressiva do Espírito Santo na nossa vida faz com que o crente produza o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então são evidências da maturidade cristã, são evidências da santificação na vida do crente. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. Então, irmãos, não pode existir igrejas especializadas. Tem igreja especializada no amor, tem igrejas especializadas nos dons espirituais, tem igreja especializada em jovens, igreja especializada nisso, naquilo outro. Não é por aí. A igreja tem que ser todo mundo junto e misturado, praticando o amor, recebendo os dons espirituais e ministeriais, praticando os dons que recebeu de Deus, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, e assim ela vai crescer em quantidade e em qualidade. Então, seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir os dons. Assim, meus irmãos, concluímos o estudo da nossa lição de hoje, lição de número 13, e também concluímos o estudo deste segundo trimestre do ano de 2021. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar a vocês a nova revista da Escola Dominical, do novo trimestre. Nós vamos estudar os livros dos reis, 13 lições retiradas dos 2 livros dos reis. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então procure a livraria evangélica mais próxima da sua casa e na sua cidade, adquira as lições da escola dominical, mobilize a sua igreja, mobilize sua congregação, você que é superintendente, que é professor, para que todos adquiram as revistas e estudem a palavra de Deus. Então nós vamos falar lições que vão tratar a respeito de Salomão, Jeroboão, Roboão, Elias, Acabe, Elias e os profetas de Baal, o reinado de Acasias, os profetas Elias e Eliseu, o ministério de Eliseu, Naamã é curado da lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, o reino do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias, o cativeiro de Judá. Então são narrativas históricas que têm ensinamentos preciosos e valiosos para a nossa vida, que são aplicados no nosso dia a dia. Então, os professores têm aí esse desafio, seremos muito abençoados. A Bíblia diz em Romanos 15:4 que tudo quanto dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tem muitas lições importantes que podemos aprender e aplicá-las no dia a dia da nossa vida, em pleno século XXI, com base nessas narrativas históricas do reinado de Israel. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua atenção, por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese, e até o próximo programa, se Deus quiser, com a primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2021. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.